Quem aqui, quando criança, ou já ainda adulto, na sua fase adulta agora, ama o cheiro de biscoito? Sabe aquele cheiro que a calda de chocolate produz, aquelas gotas de caramelo, um cheiro marcante? É muito difícil de passar desapercebido, o cheiro de biscoito, não é verdade? Um cheiro que atrai o olfato de qualquer um. A pessoa sente o cheiro, nossa, que cheiro bom, ele inunda todo o ambiente. E no nosso caso aqui em Marília, não é? Quase inunda a cidade inteira. E é incrível esse cheiro. E sabe, o desejo de Deus, desde a origem do ser humano, o seu desejo sempre foi habitar com o seu povo e tornar conhecido o seu reino através da presença dele habitando em nós. Como um forte cheiro de biscoito que atrai o olfato das pessoas, a presença de Deus, o desejo dele foi sempre fazer isso. Assim como quando você faz um biscoito lá na sua casa, você resolve fazer um biscoito na sua casa, na cozinha da sua casa, aquele cheiro inunda toda a casa, apenas toma conta do espaço de forma espontânea, não é algo forçado. Assim é quando alguém aceita o convite de Deus, que ecoa por todas as eras. E quando você aceita, você se permite ser tomado por completo, sem reservas, com uma escolha consciente e voluntária, ser o lugar mais desejado de Deus. Por isso, o título da mensagem de hoje é o lugar mais desejado de Deus. É tão bom, Senhor, sentir o Senhor por perto. Desde as primeiras horas deste dia, senti algo fora do normal. Não sei como será os próximos minutos, mas uma coisa eu sei, meu coração sente a Tua presença por perto. Sei que o Senhor está querendo fazer algo diferente em nosso meio. E que onde houver, Senhor, uma pessoa tão sedenta por Ti, tanto quanto eu estou por Te encontrar hoje, nos toque de uma forma sobrenatural. Sinta-se à vontade em nosso meio. Inunda este lugar com o Teu cheiro. Oramos assim como igreja unida em uma só voz. E todos nós dizemos amém. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gostar, ou acompanhe conosco na projeção. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 10. Eu não sei se vou conseguir ministrar hoje. Estou sentindo algo diferente. Antes de chegar aqui na igreja, até achei que eu estava passando mal, com hipoglicemia baixa. Fiz questões de comer um doce, mas meu corpo continua trêmulo. E poucas vezes eu senti isso. E quando eu sinto assim, Ele está querendo fazer algo. Então fique à vontade, Espírito Santo. Colossenses 2, versículo 8 ao 10 diz assim: tenha cuidado para que ninguém os escravize em filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, leia comigo essa parte, 1, 2, 3. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, 1, 2, 3, vocês receberam. Nós estamos olhando para os textos com um olhar mais profundo, não apenas olhando para o texto e tentando entender de rápido e acabado ali, rápido, mas nós estamos olhando para o texto da Bíblia Sagrada e procurando entender o que Deus quer nos revelar através dessas verdades do tabernáculo. E para mim o tabernáculo, quando Deus desenha o tabernáculo, é um desenho para a humanidade, uma forma didática de Deus dizendo assim: tá bom, vamos lá, vocês não entenderam, mas eu vou desenhar que talvez vocês assim entendam.
E aí ele pede para Moisés: Moisés, construa o tabernáculo exatamente como eu tenho mostrado para você. Por isso, o primeiro ponto da palavra de hoje eu quero conversar com vocês, a primeira coisa que vocês precisam entender, e antes de eu dar início eu quero reforçar uma coisa. Eu tenho falado o que significa o tabernáculo, e na semana que vem eu vou encerrar falando da arca. Mas hoje ele me pediu para falar qual é o processo que você se conecta com Deus. Muito bem, eu entendi que eu sou o tabernáculo, mas como eu me conecto com Ele? Como é que eu tenho acesso a passar pelas 3 portas e ter acesso à presença dEle, conectado com Ele e viver a plenitude? E é sobre isso que eu quero conversar. Então a primeira verdade hoje que vocês precisam entender é: somos a sua habitação. Deus, Ele é intencional em tudo que Ele faz. E Ele estava construindo algo para nos ensinar a humanidade de que Ele nos construiu e nos fez de uma forma peculiar, para que entendêssemos que você foi desenhado para que Ele mesmo morasse em você. O tabernáculo, nós entendemos nessas últimas mensagens que ele tem o formato do nosso corpo. E antes de nós passarmos pela primeira porta, o caminho, antes do primeiro caminho, a primeira porta, que era o caminho, a verdade e a vida, o primeiro. Então, antes de passarmos pelo caminho, o povo de Israel, eles eram escravos. E nós falamos que assim nós temos a mentalidade de escravo, e para entrarmos no tabernáculo, nós precisamos ter a mentalidade de filho. E para sermos filhos, nossa mentalidade de escravo precisa morrer. Então o que acontecia lá no pátio, lá fora, antes da primeira porta, nós éramos escravos, nós tínhamos a mentalidade de vítima. E a mentalidade de vítima é aquela pessoa que tudo que acontece, a culpa é de alguém, nunca é da sua própria responsabilidade. Essa é a mentalidade de vítima. E essa é a mentalidade que Satanás colocou quando ele te fez pecar. Toda vez que você peca, ele faz você se sentir uma vítima, ele faz você se sentir a pior pessoa, e tudo é culpa de todo mundo e menos da sua própria responsabilidade. Por isso que quando você passa pela primeira porta, você dá logo de cara com o altar do sacrifício, onde você precisa decidir conscientemente, fazer uma escolha e uma entrega voluntária. E ali naquele momento é onde morre a mentalidade de vítima e nasce a mentalidade de filho. E então você tenha o pátio, que representa a ação do sacerdote, porque ele tinha que sacrificar o animal, ele tinha que lavar as mãos e lavar os pés, entrava no santo lugar, voltava, lavava as mãos e oferecia sacrifício, depois ele voltava, lavava a mão, lavava os pés, era aquele negócio. E essa parte do pátio, ela representa o nosso protagonismo. É onde você entende que você é responsável pelas suas decisões. Se você quer mudar de vida, você precisa tomar decisões. Diga comigo, decisões. A sua decisão de hoje, ela afeta o seu destino. Então é o seu protagonismo. E então nós entramos no santo lugar, que é o ambiente da alma, que é onde nós já entendemos o que é a mesa dos pães da preposição, ou pães da face. Nós temos do outro lado o candelabro, o altar do incenso, que é o ambiente da alma, da sua consciência. É onde nesse nível você entende que você não está sozinho, você e Deus agora estão fazendo algo juntos. E aí tem um outro ambiente que você passa pelo véu e entra no Santo dos Santos, onde está a arca, que representa o lugar do Espírito, onde a partícula de Deus está, a nossa consciência, onde está a essência de Deus, o sopro do Deus Todo-Poderoso. E nesse nível é onde Deus habita. Aqui você não é mais você e Deus que faz algo. Nesse ponto, quando você chega no Santo dos Santos, não é mais você. Ele assume você e usa o seu corpo apenas como um tabernáculo. E aí você vai entender o que Jesus disse: não sou eu, mas o Pai que vive em mim, que fala e faz essas obras que você está vendo. Então é possível, aí vem a pergunta, então é possível que Deus habite no ser humano? Sempre, se eu perguntar isso para você, sempre a sua resposta vai ser sim. Eu acredito, mas nós não entendemos como isso acontece. E eu quero te ajudar a entender isso. Olha o que o texto que nós lemos diz em Colossenses 2:9, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E algo interessante a entendermos aqui é que a palavra plenitude no original, ela nos dá a ideia de um navio tripulado por remadores, por marinheiros ou por soldados. Um ambiente onde está tripulado. Ok? E ele continua dizendo que em Jesus, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, ele não está falando que no Espírito de Jesus
habitava a divindade. Ele está dizendo no corpo de Jesus, no corpo físico, e o termo no original aí usado no grego é soma. Diga comigo, soma. Soma, que quer dizer corpo físico, literalmente. E aí ele está falando o que aqui? Que no corpo físico de Jesus habitava fisicamente, ali dentro do corpo, a própria plenitude de Deus. Depois ele usa um termo para divindade. Ele diz, ele tem a plenitude da divindade. E esse termo é o theotes. Theotes, que significa o estado de ser Deus. Preste atenção nisso que é importante. Veja que não é ser igual a Deus, mas é o estado de ser igual como Deus. Para te ajudar a entender, é como uma água congelada. Quando você congela uma água, ela vira gelo, ok? Ela está num estado sólido. Ela não deixou de ser água, mas ela está num estado diferente, em uma condição diferente. Então, olhando para esse texto, você vai entender quando Jesus diz em João capítulo 14, versículo 8 a 11, que ele diz assim: mostra-nos o Pai. Filipe diz para ele, e ele diz: como assim mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai, porque as palavras que eu digo não são minhas, mas o Pai que vive em mim está falando por mim. É como, para te ajudar a entender, é como se alguém dissesse para a água: mostre-me o gelo. Ela ia olhar para o gelo e falar para a pessoa e falar assim: não, como assim mostra-me o gelo? Quem olha para mim está vendo o gelo, porque o gelo está em mim. Quem está entendendo? Não vê o gelo, eu estou no gelo e o gelo está em mim. Creia pelo menos que quando você toca em mim, você sente o gelo, mas quando descongela, ela sai do estado de gelo e deixa de ter o efeito de quando ela estava gelada. Quem está entendendo? Então essa plenitude, o theontes, é um estado de ser como Deus, não é ser igual a Deus. E quando você entende isso, você vai entender a próxima parte, porque o versículo 10 do capítulo 2 vai dizer assim: e vocês, por estarem nele quem? Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam a mesma plenitude. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. O que significa poder e autoridade? Poder ou principado, que significa o começo, a origem de algo. Ou seja, Jesus foi a origem de algo. Uma pessoa ou coisa que começa uma série de alguma coisa, aquilo pelo qual algo começa a ser a origem, a causa ativa. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte: Jesus, ele foi o primeiro da série de outros Cristos que viriam depois, e vocês são Cristos. O que significa Cristo? Pequenos Cristos. Cristão são pequenos Cristos. A palavra autoridade significa poder de escolha, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental. Jesus é aquele que tem o poder sobre isso. Ele tem o poder de escolha e ele decidiu ser isso, para que vocês sejam a consequência da sua escolha. Ou seja, Jesus, ele é o cabeça, a origem, o algo supremo, o principal, o proeminente, aquele que viveu o que eu estou pregando para vocês. Ele viveu exatamente o que era ser o tabernáculo do Pai. O problema é que nós não vivemos como tabernáculo, nós não temos consciência, nós não vivemos dessa forma. Por isso que João vai nos dizer que ele tabernaculou-se entre nós. Em João 1,14 vai dizer o quê? Que no tempo em que ele viveu entre nós, ele tomou forma humana e viveu entre nós. E o termo no original no grego ali, tomou forma humana, significa eskenol, que significa tabernaculou-se. Não era comum usar essa palavra, mas ele usa essa palavra que era usada para quando você ia montar o tabernáculo. Então vamos parar aqui, nós estamos carregando o tabernáculo, falando assim, vamos tabernacular. O que eu estou dizendo? Vamos formar o tabernáculo. Então quando ele usa para Jesus, dizendo isso, ele tabernaculou-se entre nós, ele está usando um termo que era atribuído somente ao tabernáculo, mas ele já estava começando a ter uma compreensão, um entendimento, uma revelação de que o corpo de Jesus era o próprio tabernáculo do Pai, ok? E aí quando você entende isso, olha o que ele diz: nós também recebemos essa plenitude. Qual é a plenitude? Theotes, o estado de ser como Deus. Veja que não é ser igual a Deus, mas o estado, ok? A palavra plenitude significa um navio tripulado. É como se o seu corpo estivesse tripulado pela presença do Pai. Estão acompanhando comigo o raciocínio?
Muito bem, então vamos lá. Nenhuma pessoa respondeu, eu acho que estão chocados ou não entenderam, né? Mas vamos lá. Ou seja, Paulo, quando ele entendeu isso, ele vai deixar isso muito claro, um rastro, uma pista sobre isso. Em 1 Coríntios 6,17, olha o que ele diz. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É um só Espírito com Ele. Deus sempre se revela de modo progressivo. E interessante que quando Deus estava me revelando essas coisas há uns 2, 3 anos atrás, eu estava correndo e chorando e sentindo a presença de Deus e Ele falando comigo. E eu falei, nossa Deus, mas por que o Senhor não me revelou antes? Ele falou assim, porque se eu falasse tudo que eu estou te falando hoje, naquela época, você ia falar que era o diabo que estava falando com você. Ou seja, você não estava pronto. Deus, Ele respeita a sua compreensão sobre Ele. Deus, Ele não quebra a sua vontade própria. Ele não vai, por isso que você tem livre-arbítrio de escolha. A sua escolha sempre é consciente, ok? Deus não vai fazer você de um zumbi, muito pelo contrário. Ele vai deixar você fazer a sua escolha. Quem está me entendendo? E é exatamente isso que ele está dizendo aqui, ok? Ele respeita e ele vai se revelando de acordo com a progressão. Ele sai do nível mais baixo para o nível mais alto. Ele passa do ritual para a realidade. Ele passa da sombra para a substância. E é isso que ele está nos ensinando. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam: preparando a casa para o encontro. Então, primeiro, entender que eu sou a habitação de Deus. Segundo, eu preciso preparar a minha casa para o encontro com Ele, ok? Quem aqui já recebeu ou foi receber alguém muito importante na sua casa? Alguém que você considera. Quando eu digo importante, é alguém que você tem uma consideração muito importante. Quem aqui já recebeu alguém na sua casa assim? Acredito que todo mundo, a não ser alguém que mora sozinho, é um ermitão, né? Mas eu acredito que nós não temos isso aqui, ok? E o que você faz? Você recebe alguém na sua casa com a casa toda bagunçada, revirada? No mínimo que você faz, as irmãs sabem o que é isso, é vir aquela loucura, né? E coloca aqui, e coloca e guarda lá, e joga debaixo do tapete. Brincadeira, não faz isso não. Ou seja, você sai organizando a casa, porque você não quer que aquela pessoa importante chegue na sua casa, tenha um encontro com você na sua casa, com a casa bagunçada. Ninguém simplesmente em sã consciência esperaria alguém importante sem preparar o ambiente, sem passar pelo processo da preparação. Agora perceba que o sacerdote, olha que interessante, o processo da organização de um ambiente revela o valor do que está sendo esperado. Conforme eu lido com o processo, conforme eu estou lidando com o processo daquilo que eu estou esperando, revela o valor daquilo que eu estou esperando. Agora veja, perceba que o sacerdote, ele tinha um processo para se encontrar com Deus sobre a arca no Santo dos Santos, onde Deus se manifestava sobre a arca lá no Santo dos Santos, mas até ele chegar no Santo dos Santos, ele precisava passar por todo o processo, não é verdade? Então agora preste atenção nisso aqui. Ele passava pelo altar do sacrifício, ele oferecia um sacrifício, ele lavava as mãos, lavava os pés, entrava no tabernáculo, que era na parte do santo lugar, ele comia do pão, ele bebia, e aí depois ele passava pelo altar, pelo candelabro, ele via se as chamas estavam todas acesas, passava pelo altar do incenso, pegava a brasa, pegava o incenso e entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, ele queimava incenso e esperava a presença de Deus aparecer. Esse processo é o que? Vamos aqui no pátio, embora fosse um ambiente cercado, eu quero que você imagine como se aqui o palco fosse o tabernáculo. Vamos imaginar que eu estou aqui no pátio. No pátio, embora ele tinha uma espécie de muro em volta dele, você está vendo aí nos vídeos, na imagem, ele tinha aí mais ou menos 2 metros, 2,5 metros, dava para as pessoas terem acesso, porque todo mundo poderia entrar ali para oferecer o sacrifício, mas dali para dentro, somente o sacerdote poderia fazer isso. Então as pessoas tinham visivelmente acesso àquele lugar, ok? Depois que ele passava pelo altar do sacrifício, era uma escolha consciente de uma entrega voluntária para ele se tornar a casa favorita de Deus. E quando ele deveria fazer isso? Qual era o horário que ele deveria fazer isso? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o horário que o sacerdote deveria fazer isso. Olha o que diz em Levítico 6, versículo 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Quando? Uma vez na semana, uma vez no semestre. Não, quando eu estou com dificuldade. Diga, toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas do quê? De comunhão. Pega esse detalhe.
Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Agora olha isso, nesse texto específico existe algo peculiar que me chamou a atenção. O texto afirma que o serviço do sacerdote acerca do holocausto deveria começar de madrugada. De madrugada, antes do nascer do sol. No texto diz que o sacerdote deveria prestar holocausto ao Senhor antes do nascer do sol. E o termo usado nesse texto no hebraico é boker. Diga comigo, boker. Agora eu vou melhorar, vou ensinar algo para você. Fala assim, boker tov. Fala boker tov. Fala, significa bom dia. Boker significa algo interessante. O termo boker significa manhã, romper do dia, referindo-se ao fim da noite, referindo-se à chegada da aurora, referindo-se ao início do nascer do sol. Quando é que ele iniciava o processo de conexão com Deus? Quando findava a noite e começava o dia. Escute, todo encontro, preste atenção, quando você busca Deus, o melhor horário para você buscar a Ele é antes do sol raiar. Que ninguém fica te mandando mensagem, ninguém fica te ligando, criança não está chorando. Quem está me entendendo? Mas também significa uma outra coisa, que por mais que você passe por uma noite escura, ao romper da manhã, Deus começa uma nova história com você. O sacerdote, ele escolhia entregar e se lavar através da bacia que representava a palavra de Deus. Ele entregava o sacrifício, lavava as mãos, lavava os pés, oferecia sacrifício, lavava as mãos, lavava os pés, entrava no santo lugar, voltava, lavava a mão, lavava os pés, oferecia sacrifício, lavava a mão, lavava os pés, e tanto de lava a mão, lava o pé. Por quê? Porque ele estava descalço, os pés dele ainda estavam sobre o chão, a terra pisada. Então ele conscientemente ele fazia isso, oferecendo sacrifício e se lavando todas as vezes. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto não é somente o horário, mas o termo oferecerá as ofertas de comunhão. Diga comigo, comunhão. E aí eu fui no hebraico, sabe o que significa no hebraico? Shelem, que significa sacrifício por aliança ou sacrifício por amizade. Todas as vezes que o sacerdote estava oferecendo aquilo, era um sacrifício para ter amizade com Deus. Era um sacrifício, era uma escolha de um momento de comunhão íntima com Deus. O sacerdote deveria fazer isso diariamente, pois ele estava apontando para uma verdade, que todos que de antemão fizessem aquilo, estariam fazendo uma aliança de amizade com Deus. Por isso Jesus vai dizer, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque em vez disso eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amigos. O sacerdote nunca estaria limpo, ele sempre precisava de entrega e de limpeza, porque ele ainda estava descalço tocando a terra. Enquanto você for vivo nessa existência, você precisará de o quê? De entrega voluntária e de limpeza todos os dias, porque você ainda toca essa terra. Enquanto quisermos nos encontrar com Deus, precisará haver entrega diária e limpeza constante, porque está cheio de pessoas que querem seguir a Jesus, encontrar-se com Deus, mas através do seu modelo, do seu jeito, sem limpeza. Por quê? Preste atenção nessa verdade que eu vou te dizer agora. A sujeira não te torna menos filho, mas todo pai, para desfrutar de comunhão com o filho, vai pedir para que o seu filho se limpe. Se o meu filho está sujo, brincando, suado, sujo, ele não deixa de ser meu filho. Mas se ele quiser sentar no meu colo, me abraçar e me beijar, eu vou falar o que para ele? Vai tomar um banho primeiro. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui com você? Tem gente querendo ser íntimo, sentar no colo do pai sendo sujo. Não tem como. Se você quer ser amigo, você precisa de entrar nesse processo. Agora perceba que a atitude do sacerdote, a decisão de oferecer o sacrifício e lavar-se, levava ele para um movimento interno. Por quê? Porque se aqui no pátio todo mundo poderia ver, você pegar a sua Bíblia, pegar o seu bloco de anotações, pegar uma música instrumental, sentar no sofá, todo mundo vê. Mas quando o sacerdote passava da bacia, que era da palavra, para dentro do santo lugar, ninguém mais via. Quando você fecha os seus olhos, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o movimento e o incenso é interno. Ninguém vê. É interno, o movimento.
Aquilo que eu chamo de preparação cognitiva. O que é preparação cognitiva? A cognição, ela envolve processos cerebrais como percepção, pensamento, memória, linguagem, consciência, que usamos para adquirir e processar e compreender informações. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Se você segue o que Jesus diz, você chega no próximo ponto dessa mensagem: encontrando-se com Ele. Terceiro ponto, encontrando-se com Ele. Olha o que diz em Êxodo 25, 18 ao 22. Com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa, faça um querubim numa extremidade, no segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. Eu vou falar sobre tudo isso na semana que vem, mas era só para entender que existe um lugar de encontro. Deus sempre deixou claro que o seu maior desejo era se tornar, Ele habitar no meio do seu povo. Ele queria nos guiar com a sua voz na nossa jornada, enquanto nós desfrutássemos de um relacionamento íntimo com Ele. E aqui eu não estou falando para aqueles que oram demais, não, eu estou falando de gente que é muito simples. Todas as pessoas, todas, qualquer pessoa da face da terra, se ela fechar os seus olhos, pegar a sua Bíblia, colocar uma música e falar com Deus, Deus vai falar com ela. Mas o ser humano sempre buscou o quê? Rituais para se conectar com Deus. Usou as regras da religião para se aproximar de Deus, e todas elas falharam, porque a essência da comunhão não está no fazer para ter, mas em ser, porque eu já sou um com Ele. Onde está o nosso maior problema então, pastor? O que verdadeiramente nos impede de vivermos essa conexão profunda com Deus? Nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer para a velha mentalidade, a velha maneira de crer, aquilo que nos ensinaram por séculos, de que nós não somos dignos de Deus habitar em nós. Não somos dignos de ouvir a voz de Deus. Certa vez eu falei para a pessoa assim, eu falei: olha, Deus sempre vai te dar uma resposta. E aí ele falou assim: pastor, já orei e Deus não me respondeu. Eu falei: o silêncio também é uma resposta. Não é verdade? O pai não é tipo assim, aquele negócio assim, o pai já falou, ele não vai falar de novo. Tipo assim, eu não vou falar de novo, eu já falei. Enquanto você não obedeceu o que Ele já te disse lá atrás, Ele não te diz o próximo passo. Uou! Obedeça e continue, Heitor. Sabe, é isso que você precisa entender. Nós não queremos, nós não entendemos isso, e nos esquecemos que o lugar mais desejado para Ele somos nós. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 18 ao 21 diz: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Preferimos colocar outras pessoas para falar com Deus e nos dizer qual é a vontade dEle, do que nós mesmos perguntarmos para Deus e obedecermos a Deus. É mais fácil pedir: pastor, coloque a mão na minha cabeça e ore e vê o que Deus quer falar comigo. Quem está me entendendo? Isso não quer dizer que Deus não possa me usar para falar com você, mas muitas vezes nós queremos alguém que fale, porque falar com Deus exige mudança e limpeza. Pensar assim é voltarmos a termos o entendimento obscurecido pelo pecado. É novamente colocar o véu no nosso entendimento. É voltar a pegar o véu que Jesus rasgou lá na cruz e colocar sobre a nossa mente novamente. Quando eu o conheci pessoalmente, há mais de 23 anos atrás, conheci ele de uma forma pessoal. Na época eu achava que Deus estava no meio da banda, mas primeira vez que eu falei com ele, eu estava no meu quarto, com a minha Bíblia aberta, e eu perguntei: Espírito Santo, onde o Senhor estava?
E ele disse: leia Gênesis. Eu falei, olhei, não tinha banda, não tinha ninguém. Estava falando comigo, no meu espírito, conectado comigo. E ali eu comecei a conhecê-lo. Me tornei um pastor, cresci, me tornei um grande pregador de influência a nível nacional. Tinha muitas, milhares de jovens, milhares de pessoas que me acompanhavam. Um dia, fui desligado do antigo ministério. Tiraram tudo de mim. Os pastores na cidade diziam: parem de seguir o pastor Claudinei nas redes sociais, porque assim nós vamos acabar com a reputação dele. Eles falavam diretamente: tire, pare de seguir agora aí no Instagram, para de seguir no Facebook. Tiraram. Escute, eu me encontrei na minha sala, pequena, chorando de joelhos, falando: Deus, eu estou me sentindo inútil, porque eu nasci para compartilhar isso. Ele falou assim: não se sinta inútil, levante-se e comece a pregar no Facebook. Comecei a alcançar gente de todo o Brasil, começou a alcançar gente de outros países, de Londres, até hoje o pessoal me segue. Naquela época, aquilo que as pessoas tentaram tirar, achando que iria se acabar, não era sobre mim, era sobre ele. Há 6 anos atrás começamos a Oxygen com 22 pessoas, e hoje estamos com uma casa com 2 horários cheios. Está aqui, ó, todo cheio, lá em cima, lotado. Tem que chegar cedo para pegar os melhores lugares. Não é sobre mim, é sobre ele, porque a fragrância dele atrai as pessoas. Às vezes Deus me dá uma palavra de conhecimento. Domingo passado eu estava orando por algumas pessoas aqui, e várias pessoas falaram. Uma delas estava comentando numa academia: vocês frequentam a Oxygen? A minha filha foi na Oxygen. Ela voltou para o carro chorando e dizendo assim: como que o pastor falou coisa que só eu e Deus sabia? Um jovem, enquanto eu orava por ele, ele colocava a mão na cabeça, e eu orava por ele, e falava para ele o que Deus estava me falando, e ele fazia assim comigo. Não sei se ele está por aqui. Aí de repente ele virou assim para mim e falou assim: como você sabia? Eu falei: aquele que habita em mim, habita em você, te conhece profundamente. Não é sobre o tabernáculo, não é sobre o pastor Claudinei, entenda isso. Porque o pastor Claudinei é transitório, essa tenda é transitória, mas o que habita no pastor Claudinei, habita em você, habita nos outros pastores. Sabe, saber tudo sobre ele, saber que ele era uma pessoa, não me mudou, mas todos os dias que me conecto com ele, e ele me encontra na tampa do propiciatório, me transformou em uma nova pessoa. Ele abriu os meus olhos, e eu comecei a ver uma outra realidade. Eu vi uma outra realidade. Quando eu oro por você, você está aqui, eu estou enxergando o futuro, eu estou enxergando uma outra coisa. Quando nós começamos com aquelas 22 pessoas naquela pequena igreja, a Oxygen com 22 pessoas, enxergava apenas uma pequena igreja. E alguns deles me falaram, sabe o que eles falavam? Eles ficavam olhando eu pregando e falavam assim: tadinho do pastor Claudinei, né? Tinha milhares de pessoas diante dele. Hoje aqui, ó, eles enxergavam isso. Eu enxergava milhares de pessoas à minha frente. Eu enxergava milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil, assim como eu entendo e enxergo. Milhares de igrejas espalhadas pelo mundo. Não é mais o pastor Claudinei. Vários pastores com a mesma paixão pela presença dele, com a mesma unção. Nossa casa Oxygen começa agora, final de julho, lá em Londrina. Você está preparado? Vai ser espetacular. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa igreja? E já estou orando por Bauru. Estou orando por Bauru. Vamos expandir. Escute. Moisés, a Bíblia diz que ele caminhava enxergando o invisível. Eliseu, quando cercaram os inimigos, ele enxergava o exército que era maior do que aqueles que o cercavam. Quando somos um com ele, suas palavras, suas ações, os seus passos, o seu toque, o seu raciocínio não é mais seu. É ele que possui você e usa o seu tabernáculo. Não é mais a minha vontade,
Você tem que chegar a esse ponto, como Jesus chegou. Não é mais eu, mas Cristo que vive em mim. Paulo disse isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora levo-a na fé do Filho de Deus vivendo em mim. Eu não sei você, mas eu todos os dias tenho pedido ao Espírito Santo que me faça cada vez estar mais consciente de que eu sou um com Ele. Não sou eu que o tenho, mas Ele que me tem. Não estou falando de alguém imaginário, nem estou falando de neurociência. Eu estou falando de uma pessoa mais real do que você pode imaginar. Eu estou falando de uma pessoa. A pergunta é: quem é o Espírito Santo para você? Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele é educado, cavalheiro. Ele só vem onde ele é respeitado e amado. Às vezes eu me sinto como aquelas mulheres que deixaram o corpo de Jesus na tumba, e elas voltam lá e não encontram o corpo, e elas saem perguntando: onde colocar o meu Senhor? Igreja, onde você tem colocado o Espírito Santo na sua vida? Se Jesus deixou ele há 2000 anos atrás, onde você tem deixado ele? Em que momento da nossa história nós permitimos que o véu que Jesus rasgou, alguém colocasse sobre o nosso entendimento novamente? Andar, trabalhar, tocar por tocar, estar na igreja, sentar e assistir mais um culto, trabalhar, negociar como mais uma pessoa. Não. Eu preciso ter a consciência de que Ele habita em mim. É Ele que age através de mim. Eu não estou nesse mundo aleatoriamente, eu estou aqui para cumprir com uma missão de levar vida àqueles perdidos. Recentemente, alguns meses atrás, recebi um pastor e sua esposa nessa casa. Vieram para conhecer o nosso ministério. Apresentamos, cada um dos líderes apresentaram para eles. No final de uma das minhas ministrações com ele, com um casal, ele me vira chorando e diz: pastor, estava pesado. Fazer igreja estava pesado. Eu estava pensando em suicídio. Como um pastor, que é embaixador daquele que vive e reina, pensar nisso? Ele falou: pastor, eu vim para cá pensando que tudo deveria se acabar, mas aqui nessa igreja, eu ouvi uma leveza do que vocês levam o evangelho. Eu quero isso para mim, eu quero levar para minha cidade. Vocês estão vivendo algo peculiar, aonde a presença dele é amada e respeitada. Que alguém aqui hoje me responda. Nós vamos encerrar agora o momento. Onde você tem colocado ele na sua vida? Ele te construiu, ele te fez, ele te desenhou biologicamente para se conectar com ele. Aí você entende: se você é o tabernáculo e ele não está aí, você vai entender o que Jesus disse à igreja de Apocalipse: estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei novamente onde eu nunca deveria ter saído. Cearei com ele e ele comigo. Ei, gente, ele só quer voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E nós fechamos a porta toda vez que nós começamos a ouvir para a religião, como eles dizem que deve nos conectar com Deus, que eu tenho que ser batizado, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo outro. Não é nada disso. É sobre Jesus, é sobre o que ele fez, é sobre receber o perdão dele e ser transformado pelo Espírito Santo. Por
favor, alguém me diga aqui, nesse momento, onde você deixou Ele? Eu quero fazer um apelo hoje sobre entrega. Você que está online, procura um lugar aí na sua sala, no seu carro, para o carro, estaciona o carro, sei lá onde você está, no seu hotel, para aí agora tudo, deita no chão, e canta essa canção do tabernáculo, e entenda ela, chama Ele para voltar para o lugar dele. É tempo de nós dizermos para Ele: Espírito Santo, assume o teu lugar de novo, porque domingo que vem, eu quero vir para esse lugar como a tampa da propiciação. Eu quero estar pronto para a manifestação da sua glória, mas hoje precisa haver uma entrega. Saia do seu lugar se você quiser, venha à frente, responda esse apelo a essa canção.